Deus é por nós. Só isso é suficiente para a gente poder entender como nós somos privilegiados. Deus é por nós. Talvez a pessoa mais suspeita do mundo de dizer isso seria o próprio apóstolo Paulo, se fosse pensar em tudo que ele passou. Ele poderia dizer: será que Deus é por mim? No deserto de Israel, teve um momento lá que faltou água, a comida era escassa, mas exatamente por conta da falta d'água, eles chegaram a uma conclusão, o povo de Israel. Eles disseram assim: será que Deus está entre nós? Só faltou água, era uma coisa passageira, era rápido. Nós estamos diante de um homem aqui, que é o apóstolo Paulo. Ele passou, meus irmãos, mais do que qualquer outra pessoa, a não ser Jesus Cristo, tenha passado nesse mundo. Às vezes a pessoa passa uma grande aflição e até morre, mas ela passa aquele momento difícil, como os nossos irmãos que foram jogados na fogueira, foram afogados, foram flechados, assassinados cruelmente, mas durou ali algumas horas, alguns minutos, às vezes, morre, Oh, que crueldade! Sim, é muito duro. Agora, você viver anos e anos sofrendo como Paulo sofreu, passando tudo o que Paulo passou. Quando você lê lá no capítulo 11, 12 do livro de 2 Coríntios, você fica abismado. É tudo que você imagina, é apedrejamento, é açoite, é tentativa de morte, é uma pessoa que naufragou sabe lá quantas vezes, é padecimento sem fim. Isso não aconteceu numa hora, isso era ano após ano, dia após dia, dentro da igreja, fora da igreja, era, meus irmãos, até o fim. Ele ficou diante de tribunal até o fim da sua vida. Teve um momento da vida dele que ele disse: eu estou sozinho, todo mundo já me abandonou, mas Jesus está comigo. É esse homem aí, meus irmãos, que tinha tudo para dizer: olha, eu não posso dizer que Deus é comigo não, porque eu passei tanta coisa nessa vida, Pois é, Ele é que está dizendo: Deus é por nós. Certamente, Deus, Ele é por nós. E talvez, irmãos, a primeira pergunta que a gente tem que responder aqui é: quem é esse nós? Se Deus é por nós, mas quem é esse nós aqui? Pastor, nós aqui? Será que são todas as pessoas deste mundo? Não são todas as pessoas deste mundo. Eu gostaria também. Sabe aquele lado compassivo que eu e você tem? Nós temos esse lado compassivo, só dura bem pouquinho, só para nos favorecer. Eu quero que seja todas as pessoas deste mundo. Mas vamos dar uma olhada aí no capítulo 8, abra no versículo 1. Para quem que o Paulo está falando? Olha só, ele está falando aqui no capítulo 8, no versículo 1, um povo exclusivo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, meus irmãos, o nós aqui não são todas as pessoas deste mundo. O nós aqui são as pessoas que estão em Cristo. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus, você está dentro desse nós. Portanto, olha aí o que Paulo está dizendo, Se Deus é por nós, nós quem? Aqueles que estão em Cristo. Mais ainda, meus irmãos, no versículo 16, Paulo diz assim, olha, capítulo 8, versículo 16, pode ir lá comigo, O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Esse nós aqui são os filhos de Deus. E são pessoas imperfeitas, sim, mas são filhos de Deus em Cristo, pelo sangue de Jesus. Esse é o nós.
Agora, se você olhar o versículo 28, diz o quê? O versículo 28 aí do capítulo 8 está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Olha, esses nós são pessoas chamadas segundo o propósito de Deus. Eles dizem que amam a Deus, mas eles são chamados pelo propósito de Deus. São aqueles, segundo o versículo 29 aí, os que antes conheceu, esses também predestinou para ser a imagem do seu Filho. Veja, então, quem é esse nós? Esse nós são as pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus. Seria bom se todas as pessoas dissessem assim, esse nós, não, mas calma lá. Veja o que a palavra de Deus ensina. Ensina que a maioria das pessoas estão contra Deus, não estão a favor de Deus. E uma pessoa que não entregou a sua vida para Jesus, a ira de Deus está sobre ele. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. É por isso que a gente tem que lutar para o Evangelho chegar a todas as pessoas. Você tem o seu pai, você tem a sua mãe, você tem um irmão, você tem um parente, você tem um amigo, você gosta, até gosta, então prega o Evangelho para eles. Por quê? Porque a ira de Deus está sobre eles. Deus não é por eles para dar Cristo para eles, mas enquanto eles não ter a pessoa de Cristo como Salvador, ele ainda não pode dizer, Deus é por mim, mas se você tem Cristo, acredite, como Paulo está dizendo, Deus, Ele é por nós. Agora, o que significa isso? Se Deus é por nós, significa que Deus, Ele é a nosso favor. Significa, meus irmãos, que Ele supriu o que precisava para a minha salvação, que é o quê? A sua perfeição na minha imperfeição e o seu sangue para me lavar dos meus pecados. Significa ainda, meus irmãos, que Ele olha por nós. Ele olha por mim, Ele olha por você. Ele está do nosso lado. É isso que o salmista disse. Eu estou com Deus do meu lado. O que me pode fazer o homem? Então você pode falar, como o salmista também, que Ele nos acompanha em qualquer situação. Significa que Ele trabalha de dia e de noite. Trabalha sempre para te favorecer, para te abençoar. Significa que Ele luta por você. Significa que no fim você tem a vitória. É isso que é. Deus é por nós. Você tem aqui, se você olhar o capítulo 8, versículo 37, o que está dizendo aqui? Que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Olha só. Bem, meus irmãos, então acredite nessa palavra, porque essa palavra é para mim, é para você. Deus é por mim, Deus é por você. Você já tem Jesus Cristo, então Deus, Ele é por nós. Deus é por nós. Agora, não tem jeito de não fazer essa pergunta, tá? Se Deus é por nós, então por que acontece tanta coisa esquisita? Pastor, se Deus é por mim, por que acontece tanta coisa esquisita? O apóstolo Paulo, a lista dele é enorme. Se você olhar na lista que o apóstolo Paulo faz, no versículo 35, ele fala assim, olha, lá no meio, ele diz assim, olha, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Pastor, eu já passei por tribulação, pastor, estou passando, eu acredito. A angústia, pastor, eu estou passando por angústia, perseguição, estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Tá bom, né? Fome, você já passou fome? Nudez, já deixaram você pelado na rua para todo mundo ver, né? Perigo, já passou perigo de morte, né? Alguém te ameaçou com um revólver na tua cabeça. Vamos lá no versículo 38. Estou bem certo que nem a vida, nem a morte. Bom, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele passou até pela morte. E aí, nem os anjos, nem os poderes, principados, potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Agora, eu digo para você o seguinte: todas essas coisas Paulo passou. Ele passou por cada uma dessas coisas que nós não queremos passar. Olha, ele foi humilhado, ele foi, já sabe assim, amaldiçoado pelas ruas, tudo que você imagine de vergonha, de padecimento, de tribulação, de sofrimento na carne também, ele passou.
Você nunca foi apedrejado até a morte, ele foi. Você não foi amarrado num poste, chicoteado, depois colocado no seu pescoço, suas mãos, seus pés, amarrado num tronco. Pois ele foi, não só uma vez, muitas vezes. Você não ficou caindo dentro da água, se afogando, só saiu de lá porque Deus tirou. Pois ele ficou desse jeito. Não uma vez, mas mais de uma vez. E olha, ele experimentou tudo isso, ele nunca disse, nunca, por que, Senhor? Porque às vezes nós falamos para Deus, acontece alguma coisa na nossa vida e nós, por que, Senhor? Por quê? Você não encontra ele fazendo perguntas assim. Por que ele nunca perguntou? Porque ele sabia que Deus era por ele. E isso basta para uma pessoa que tem Deus, que ama Deus, para um coração fiel. E às vezes, meus irmãos, acredite, a única coisa que a gente precisa saber é o que Paulo sabia, que Deus, ele era por ele. Olha para trás, olha para o seu presente, olha para o seu futuro, você vai descobrir uma coisa, que Deus é por você. Quando você olha para trás na sua própria vida, a gente pode pegar as vidas lá da Bíblia, eu gosto de pegar exemplo da Bíblia. Você pega pessoas, meus irmãos, como Abraão, como Isaac, como Jacó, morando sozinho dentro de uma terra onde só tinha cananeu, onde só tinha aquele pessoal que não temia Deus de jeito nenhum, e eles conseguiram viver 170 anos, 180 anos, 160, olha quantos anos esse povo viveu. Ninguém mais, eles não foram assassinados. Quando alguém se levantava, podia ser um faraó, podia ser um rei lá entre os filisteus, quando se atrevia alguma coisa, Deus impedia. Falamos hoje de manhã aquela sede maldita de acusar, de perseguir, querer matar uma pessoa dura de lidar, que era o Jacó. Deus não deixava, Deus era por eles. Podia ser um Jacó da vida que lá no último momento da vida dele, quando ele já estava abotoando o caixão dele, ele reconheceu e disse, olha, Deus esteve comigo desde o dia que eu nasci até hoje. Ele podia olhar para trás e dizer assim, Deus, ele sempre esteve comigo. Olha que ele se converteu aos 97 anos de idade, mas ele chegou à seguinte conclusão, Deus estava comigo desde que eu nasci. Sabe o que é isso? É olhar para trás e poder dizer, olha, Deus, ele é por nós, Deus é por nós, Deus é por mim, Deus foi por mim. Qualquer vida que você pega de um herói da Bíblia, um coitado do José, que siga José, sabe por quê? Porque o José, ele passa aqueles anos dele na prisão, na casa do Potifar, e a frase que mais se repete na vida dele, nesse momento de angústia, é que Deus era com ele. Aí talvez você quase que não se conforme. Como é que Deus pode ser com ele? Ele foi vendido como escravo, ele ficou escravo lá na casa do Potifar. Quem é que quer virar escravo? Ele foi preso injustamente, Foi, tudo isso aconteceu. Mas a frase que mais se repete na vida dele nesse período é: e Deus era por José. Deus era por José. Então pega a sua vida, você vai descobrir em poucas coisas que você pensar da sua vida lá atrás, você vai falar como Paulo, você que é um crente, você que serve a Deus, que teme a Deus, você vai dizer exatamente como Paulo está dizendo: Deus é por mim, Deus é por mim. Ou se você estiver junto com o irmão, você pode falar como Paulo está falando num grupo, ele diz assim: Deus, ele é por nós, Deus, ele é por nós. Eu posso olhar, meus irmãos, para trás e dizer a mesma coisa que Paulo, dizer assim: olha, Deus, ele é por nós. Sabe, o exemplo citado aqui na tela de Moisés, imagine você que se você está lá numa escravidão medonha de 400 anos, como os israelitas ficaram, aí Deus vem, Deus liberta, eles saem lá daquela terra, mas de repente eles estão encurralados. Na frente está o Mar Vermelho, atrás está o inimigo querendo matar, dos lados daquelas montanhas enormes, intransponíveis, e eles gritando, por que nós morremos lá? Vou morrer. E aí vem um grito de Moisés.
Moisés olhando disse: olha, está vendo esses egípcios aí que vocês estão vendo? Então, vocês nunca mais vão ver eles, tá? Não ia ver mais eles vivos. Aí o Moisés, ele diz: não fiquem com medo, porque Deus, Ele vai lutar por vocês. Como nós podemos pensar que nós estamos sozinhos? Nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho, eu nunca estive sozinho. Então você também não está sozinho. Deus, Ele é por nós, e isso tem que ficar claro na nossa vida, e nós vamos descobrir isso. Não é um jogo de futebol, nós não vamos descobrir isso numa festa, num momento de alegria, de prazer. Não pense que você vai descobrir isso nos melhores momentos da sua vida. Você vai descobrir isso quando você estiver fracassado mesmo, quando você estiver no momento de angústia, quando você estiver no pior momento da sua vida. Você vai considerar: Deus é por mim, Deus estava lá, Deus não me deixou. Sabe? Então, você vai poder dizer como Paulo, ele está dizendo que Deus é por nós. Olha, irmãos, a gente olha para trás e diz: Deus é por nós. Mas assim, se você olhar para frente, para tudo que Deus tem para a sua vida, você vai falar a mesma coisa, que Deus é por nós. Pense, o que Deus tem para frente para nós? Né? O que tem? Olha, Deus tem uma vida eterna. Imagine que você vai passar, eu vou morrer, você vai morrer, né? A gente não quer morrer, mas nós vamos morrer. E quando a gente morrer, bom, Jesus não disse: eu vos dou uma vida efêmera, passageira, não. Ele diz: eu vos dou a vida eterna. Então, o que é uma vida eterna? É uma vida que não tem fim. Agora, você tem que entender que essa vida que você olha, essa vida eterna, esse futuro que Deus está dando para você, Ele é por você. E você vai pelos detalhes. Por que eu posso dizer que Deus é por mim? Bom, é porque Ele está me dando um céu. Mas não é só isso. Agora imagine, irmãos, você viver nesse mundo aqui. Vou viver para sempre. Você vai viver para sempre, né? Num mundo de dor, de tristeza, de choro, de angústia. Olha, a eternidade para o ímpio vai ser o quê? O que a palavra de Deus diz que vai ser a eternidade do ímpio? O que é o inferno? Vai ser o quê? Lá haverá o quê? Dores, lá haverá choro, ranger de dentes. Não é isso? Isso é uma situação eterna. Não é porque você tem uma vida eterna. Porque olha lá, né? O que adianta uma vida eterna com dor, com tristeza, com choro, com lágrima, com aflição, com angústia, mentira, corrupção, com violência, com morte? Vamos dizer: eu quero viver nesse mundo, não vai ter morte mais nesse mundo, mas continua tendo violência, continua tendo morte, continua tendo dores, doenças. Bem, a pessoa não morre, mas continua doente. E aí? Não seria uma eternidade? Mas Deus pensou numa eternidade maravilhosa para mim e para você. Sabe por quê? Porque Ele é por nós. De que adianta viver eternamente num corpo que nem o nosso, que está decaído no pecado, que apodrece a cada dia, né? De que adianta viver num mundo eternamente se ainda tem a presença de Satanás? Olha, irmãos, nós vamos estar numa situação privilegiada acima de Adão e Eva. Porque quando Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, eles eram imortais. Eles estavam ali, Deus deu a vida para eles, em condição. Então ali era para durar para sempre, não é? Olha, você só não come dessa árvore aí, porque senão vocês vão morrer. Mas veja só, meus irmãos, tinha que entrar o pecado para entrar a morte. Então quer dizer, eles tinham uma vida sem dor, uma vida sem tristeza, uma vida assim, sabe, saudável. Todo mundo era bonito lá, o Adão e a Eva. E só que tinha uma coisa, tinha uma presença estranha lá. De quem? Do diabo, de Satanás. Já pensou você viver eternamente sabendo que tem a presença de Satanás ainda?
Olha, Satanás, Jesus vai prender ele, Deus vai prender ele por 1000 anos e vai soltar no final dos 1000 anos. E a palavra de Deus diz que ele solto, um pouquinho que ele fica solto, não é que é o capeta mesmo, ele vai enganar o mundo inteiro. É isso, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nós vamos viver eternamente sem a presença de Satanás. Como ele estava lá no Éden, ele não vai estar no novo céu e na nova terra. Mas o que adianta você viver num novo céu, numa nova terra, num novo corpo, ser tudo novo na sua vida? Porque é o plano de Deus para a sua vida. Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Sabe esse corpo seu e não gosta do meu corpo, pois bem, Deus vai dar um corpo lindo, maravilhoso para você. Deus vai dar um corpo para você, que você vai atravessar a parede que nem Jesus Cristo atravessava. Olha, tudo maravilhoso. Eu não gosto disso, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu olho. Fique tranquilo, Você vai receber um corpo glorificado para você não ter mais o que reclamar. Agora, meus irmãos, tendo um novo céu, nova terra, um novo corpo, nem o diabo mais está ali. Deus tirou tudo isso. Mas o que adianta viver a eternidade sem a presença de Jesus? Não teria sentido nenhum. É por isso que o livro de Apocalipse diz que Deus estará conosco, Cristo estará conosco, a nossa luz, nosso sol. Não é maravilhoso? Então, quando você olha para trás, você pode dizer: Deus é por nós. Mas quando você olha para frente, e você pode olhar e dizer: Deus é por nós, Deus é por mim. Olha o que Ele planejou para a minha vida. Olha o plano eterno de Deus para mim. Deus é por mim. Ele é por você. Deus é por você. Irmãos, Deus é por nós até quando Ele fica bravo. Já pensou que às vezes nós o magoamos, nós o entristecemos, nós, meus irmãos, somos infiéis, mas Ele continua sendo por nós? Como pode ser isso? Fruto do seu grande amor. Agora Deus manda um dilúvio naquele povo pré-diluviano. Isso é a ira de Deus. Mas mesmo debaixo da ira de Deus, tem um barquinho boiando no meio daquelas águas. Significa que Deus é por nós. Não precisava, era só matar o Noé também. Noé ia para o céu, mata ele, já vem aqui comigo, acabou. Mas não, Deus é por nós. Você pode olhar lá, Deus mandou 2 anjos para Sodoma e Gomorra. Olha, porque quantas pessoas saíram de Sodoma e Gomorra? Não foram 4? Não é? É Ló, a esposa de Ló e as 2 filhas de Ló. Cada anjo tem quantas mãos? 2 mãos. Para poder tirar os 4 que tinha que tirar de lá. Tirou os 4 de lá. Sabe por quê? Porque mesmo que uma cidade está condenada à subversão, amaldiçoada por Deus, Deus ainda tem 4 mãos para tirar as 4 pessoas que estão ali rolando para sair de lá. Deus pega e Deus tira, porque Deus, Ele é por nós. Mesmo quando Ele está irado, Ele ainda é por nós. Se Ele nos repreende, se Ele nos castiga, ainda o livro de Hebreus diz que o Pai, Ele corrige a quem Ele ama. Se Ele nos repreender, nos castigar, nos humilhar, nos envergonhar, fazer com que a gente realmente tenha que passar por momentos difíceis, é o amor de Deus, é porque Ele é por nós, é porque Ele quer nos ensinar, quer nos humilhar, e às vezes temos que passar por muita coisa. Então, meus irmãos, Deus, Ele é por nós, e assim é na palavra do Senhor. Agora, pense bem, que povo poderia dizer a mesma coisa do seu Deus? Vocês acham mesmo que esse pessoal que não tem Cristo como Salvador pode dizer a mesma coisa? Não pode. Mesmo uma religião que pega a Bíblia e pega algumas partes da Bíblia, mas não crê em Cristo como único e suficiente Salvador, ele não pode dizer Deus é por nós.
Ele não consegue. Não dá. Olha, se você pegar os egípcios, né, aquele povo que tinha lá, aqueles tudo lá era Deus. O pato é Deus, uma galinha era Deus, uma girafa era Deus, um elefante era Deus, uma macaco era Deus, tudo lá era Deus, sabe? E de repente aparece o Deus verdadeiro para desafiar todos aqueles deuses que eles têm lá. E o que acontece? Eles falam uns desaforos, como o faraó. Eu não sei quem que Deus é, não conheço esse Deus, não ouvi falar, né? Mas Deus tinha dito, ele vai ficar sabendo quem que é, né? Olha, com a terceira praga, os sacerdotes dos egípcios já diziam, é o dedo de Deus, só com a terceira praga, ainda tinha 10, mais 7 ainda. Mas quando chegou, meus irmãos, com a 10ª praga, e eles não aguentavam mais e liberaram o povo de Deus, os israelitas saíram, como vocês sabem. Chegou lá na frente do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho porque Deus era pelo seu povo, mas ele não era pelos egípcios. Os egípcios teimosamente, de uma forma arrogante, entraram naquela água também. Eles passaram lá, estavam lá no meio do caminho, até que alguém disse assim, o Deus do Israel está lutando por eles. Não conhecia Deus, né? Olha lá, né? Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. O inimigo sabe que Deus é por nós. Aquela passagem, os 7 filhos de Seva, vai expulsar o demônio lá, leva uma pisa do demônio, né? E aí, o que o demônio fala? Vocês estão lembrados? Ele diz o quê? Eu conheço o Paulo. Ele diz, o Paulo eu conheço Jesus. Claro. Antes dele decair, esse demônio sair lá do céu, Jesus já estava lá. Antes dele virar um demônio, ele era um anjo também, que sabia quem era Jesus. Conhece? Ele diz, eu conheço o Paulo, eu já conheço Jesus também, mas você eu não conheço, você eu vou pegar você, eu vou dar um pega aqui, né? Vou dar um sacode. E deu um sacode deles. Porque, meus irmãos, até o inimigo, ele olha e tem que dizer, Deus é por eles. Deus está lutando pelos egípcios. Os filisteus a mesma coisa, tomando a arca, ó que coisa, tomou a arca lá, tomou, né? Levou a arca lá no templo de Dagon, outro dia o Dagon estava lá com o bocão no chão, né? Aquela estátua caída, toda lá. Levantaram ele de novo, outro dia a cabeça, as mãos já estavam tudo desfacelado, né? E eles chegaram à seguinte conclusão. Qual a conclusão? Olha, vamos ter que mandar a arca embora, né? Não tem jeito. Não fique conosco, a arca de Israel, pois sua mão é dura sobre nós e sobre o nosso Deus. Isso, meus irmãos, não são cristãos que estão dizendo. Isso não são pessoas salvas. São pessoas ímpias, pessoas sem Deus neste mundo. E chegaram à conclusão: Deus é por Israel. Deus, Ele é por eles, não é por nós. Então, irmãos, como Nabucodonosor, não salvo ainda poder dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seus anjos e salvou os seus servos. Depois, talvez, tocado pelo Espírito Santo, ele disse: eu, Nabucodonosor, levanto meus olhos ao céu, eu bendigo o Altíssimo, eu vou louvar e vou glorificar. Sabe por quê? Porque ele não aguentava mais. Chegou aquele momento, olha, Deus, esse Deus de Daniel, esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é assim que esses reis ímpios se referiam ao Deus. Fala assim: o Deus de Sadraque, o Deus de Daniel, Deus é por eles. Se é por eles, Deus é por nós também. Deus é por nós. Olha, vamos para o Salmo 115. Vamos lá no Salmo 115. O pessoal do Nordeste, eles têm uma criatividade medonha, né? Aquilo ali é uma criatividade que não acaba nunca.
Vocês sabem que eles têm esse negócio do repente. Eu gosto, né, dos repentes deles, quando eles fazem uma coisa que presta, né? Se não for bobagem, é gostoso de ouvir. Que é aquela coisa que um fala, o outro fala em cima, outro fala em cima, outro fala em cima, né? Fica, né? Eu acho que é o Camarinha, né? Que quando saía para a eleição, colocava aquelas músicas de repente. Ficava aquele negócio todo. Mas um quer ganhar do outro. Agora, veja só, que você tem nesse salmo aqui um desafio. Qual é o desafio? Vamos para o Salmo 115 ali, vamos lá, né? Salmos, capítulo 115. Vamos encontrar, né? Versículo 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque os gentios ficam dizendo: onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê? A gente não consegue ver o seu Deus, não tem uma imagem do seu Deus. Cadê ele? Né? E isso aí, meus irmãos, uma pessoa sem Deus, é muito importante ele ter aquele Deus para ele ver, aquela imagem para ele poder adorar, para dizer que está perto dele, sabe? Para ele poder carregar, dizer: esse Deus está comigo. Não, na verdade você está carregando alguma coisa. É só isso. Mas ele está dizendo, né? O ímpio aqui está dizendo, as outras nações estão dizendo: cadê o seu Deus? Né? Você olha o Salmo 34, isso se repete muito. Cadê o seu Deus? Você está sofrendo aqui, você está chorando por quê? Cadê o seu Deus? Então, o nosso salmista, ele abre a boca, ele começa a falar. Ele diz no versículo 3, olha, nosso Deus está no céu. Não pode ver ele, é Espírito, está lá no céu, né? Ele está no céu e ele faz tudo que agrada, não faz aquilo que te agrada, ele faz o que agrada, né? Agora, os ídolos deles são prata, ouro, obra de mãos de homens, tem boca não fala, tem olho não vê, né? Tem ouvido e não ouve, e tem nariz e não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, nem som algum sai da sua garganta. Igualzinho a esses ídolos são aqueles que assim o fazem, e todos os que confiam nesses ídolos. Sabe, meus irmãos, isso é a vitória da palavra de Deus. Onde está o seu Deus? Meu Deus está no céu. E o céu onde está? Isso aí é Deus? Você pode olhar e dizer assim: isso aí é por você? É por você isso aí? Olha o que é por você. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não pode andar. Né? Como é que um Deus desse pode ser por você? Não tem jeito. Portanto, meus irmãos, Paulo, ele podia dizer: Deus é por nós. Por quê? Porque o Deus dele é esse Deus aqui do salmista. Esse é o Deus do apóstolo Paulo. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Paulo, ele aprendeu que Deus sempre estava com ele. Pode ter aprendido lido salmos, pode ter aprendido por experiência própria, mas olha esse Salmo 34 que eu mencionei. Eu acho muito lindo o salmista falar isso, porque ele estava vivendo um momento tão difícil da vida dele, que você tem que entender o salmo. E o salmista está dizendo: clamou este pobre homem, né? E o Senhor atendeu, o libertou de todas as suas tribulações. Ele estava numa situação que ele mesmo fala: esse pobre homem está clamando, mas Deus atendeu. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas o Senhor o liberta. Olha, você não precisa passar pelo que Paulo passou. Eu acredito que você ora sempre para que nem você e nem a sua família precise passar pelo que Paulo passou. Só um texto desse já basta para nós, para dizer assim: olha, o justo ele passa por muitas aflições, mas de todas Deus o liberta. Sabe por quê? Porque Deus está ao seu lado. Salmo 79 diz que Deus está do meu lado e eu não vou temer nada, porque Deus é por mim. É assim, irmãos. Agora pode ser por experiência própria.
Mas Paulo tinha autoridade para dizer isso. De tantas coisas que ele passou, ele podia dizer: Deus, Ele é por nós. Eu acho uma ousadia de Paulo, porque uma das últimas passagens do livro de Atos, no capítulo 27, ele está lá naquele mar turbulento, as coisas estão tão ruins, que tem aquele trecho que Lucas escreve. Ele fala assim: olha, nós já jogamos todas as armações do navio na água, a comida já foi embora, nós estamos com fome, não sai sol, já faz um monte de dia. Aí ele escreve lá no final e fala assim: acabou a nossa esperança de ficar vivo. Isso não foi escrito por um ímpio, foi escrito por um homem que escreveu um evangelho, que é o evangelho de Lucas. Ele escreveu isso. Nós estamos sem esperança de ficar vivo. Sabe quando você não pode nem comer um pouquinho de comida que tinha e ninguém queria comer? Eu nunca passei por isso. Eu acho que você também nunca passou por isso. Pode ser que a nossa panela um dia fique um pouco vazia, mas como Paulo ficou, como aqueles homens ficou, e aí ele se levanta lá no meio de todo mundo angustiado, agoniado, né? E fala: olha, o anjo de Deus, do qual eu sou e a quem eu sirvo, esteve esta noite comigo. Meus irmãos, esse homem, ele diz: Deus é por nós. E ainda dizer: esse barco vai afundar, mas ninguém vai morrer, porque Deus deu todos vocês nas minhas mãos. Deus é por nós. Isso não foi um churrasco. Isso não foi umas férias na praia, ainda que teve praia. Coitado do Paulo, assim que se salvou, ele foi pegar um graveto e uma cobra picou ele. É o fim da picada. Isso foi quando eles não tinham mais esperança. E ele podia dizer: Deus, Ele é por nós. Irmãos, eu quero sinceramente que a gente reflita sobre essa realidade, né? De poder ter essa coragem que Paulo tinha, de no momento mais difícil entender que Deus, Ele está por nós. Deus é por nós, e quem que pode ser contra? Tá? Quem que pode ser contra? Infelizmente muitas pessoas se levantam contra, né? Às vezes a própria família é contra, é verdade, né? O sistema, esse mundo que nós estamos vivendo, é um sistema contra, né? Satanás, ele é o campeão do contra. Bom, quem é contra nós? Mas tudo que é contra não tem o poder de Deus, não pode vencer Deus, não tem jeito. Quem será contra nós? Porque Deus é por nós, então quem será contra nós, né? E aí, o maior inimigo da minha alma, da sua alma, sabe quem pode ser? Nós mesmos, né? Quando a gente deixa de acreditar nisso, irmãos. Quando chegamos num ponto na nossa vida que eu não olho e digo: Deus é por nós, eu começo a falar assim: nossa, só tem problema na minha vida, só tem tristeza, só tem desgosto, né? A gente começa a pensar nisso. Então, esse é o maior contra que a gente pode ter nesse mundo. Deus é por nós. Deus, Ele vai agir, Ele continua agindo. E olha, igreja, Deus é por nós. Deus tem feito muita coisa esse ano. Eu estou até assustado de tantas coisas que Deus tem feito entre nós. E a gente pode dizer como esse Paulo está dizendo: Deus, Ele é por nós. Quem será contra nós? Talvez nós mesmos, na nossa incredulidade, nas nossas reclamações contínuas, na nossa fé enfraquecida porque não oramos tanto quanto deveríamos, porque nós não queremos mais ler a Bíblia como deveríamos. E aí então começamos a ser contra nós, por falta da leitura, por falta da meditação, por falta da oração. Acabamos sendo contra nós, e isso pesa muito quando nós deixamos de amar os irmãos.
Quando nós começamos a ver o irmão ali como inimigo meu e não como um irmão meu, aí nós começamos a deixar de ver Deus por nós. Mas enquanto você estiver vendo como Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Último versículo aí, capítulo 8, versículo 39. Vamos abrir lá? Romanos capítulo 8, versículo 39. Finalzinho aí desse texto para a gente terminar. Último versículo. Paulo, ele vai dizer no final: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é nada. Acredita que nada inclui você. Você é fraco, sem querer orar, sem meditar, sem ler a Bíblia, Deus, Ele continua te amando. Porque nada é nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus por esse amor que não acaba nunca, esse amor tão grande. E sabe, que amor é esse? Pois é, que amor maravilhoso é o do nosso Deus. Esse capítulo 8 tem sido a minha meditação já faz um mês, mais de um mês talvez, mas é um capítulo maravilhoso que se encerrou hoje de manhã na nossa escola dominical. Mas eu estou com dó que ele acabou. Eu estou com muita dó, porque ele é maravilhoso para nos dizer o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer, e Deus é por nós. Amém?